Ei, sou eu, Bernardo Vilela, mais uma vez pra vocês. E agora que eu tô de férias, eu me comprometo a fazer vídeo toda semana. Gente, se não acontecer é porque realmente não rolou. Mas agora é o momento. Bom, hoje, como vocês viram pelo vídeo, eu vim falar sobre o tema da redação do Enem 2019, que sim, eu fiz mais uma vez, que nem ano passado. E eu já tinha falado sobre ele nos stories, e eu disse que eu ia fazer um vídeo, muita gente apoiou, muita gente falou, faz um vídeo explicando direito. E assim, eu não tive tempo, né, justamente, Enem, tava semana de prova, essas coisas. E aí, acabou que eu só tenho tempo de fazer ele agora, mas tá aqui e eu espero que ajude muita gente a se situar e entender mais ou menos o que poderia ter escrito, o que escreveu, ver se, pô, fui muito bem, poxa, não rolou dessa vez, mas vamos melhorar. E eu vou tentar dividir o vídeo assim. Eu vou dizer minha opinião sobre esse tema, eu vou falar mais ou menos o que eu escrevi e depois as possibilidades do que poderia ser dito. Bom, na minha opinião, o tema acabou não sendo muito satisfatório. Não pra mim, né? Porque eu gosto de estudar cinema, eu gosto de entender mais sobre isso. Mas eu sei que muitas pessoas não entendem. E, tudo bem, muitas pessoas não entendem, mas tem que fazer. Muitas pessoas não sabem de muita coisa. Mas eu achei o tema um pouco elitista, de certo ponto. Por quê? Porque, ok, o tema fala sobre a democratização desse acesso ao cinema, para quem não sabe. Mas, como é que a gente vai falar de democratização se essa democratização não existe? Tudo bem, ela não existe, mas essa é a problemática. Ok, essa é a problemática, mas como é que uma pessoa que nunca entrou numa sala de cinema, ela vai poder falar sobre a democratização desse acesso, se ela não sabe como funciona, entendeu? A mesma coisa aconteceu ano passado. O tema era sobre algoritmos das redes sociais, eu fiz também. Só que, poxa, mais 50% da população do Brasil não tem acesso à internet. Então, como você vai falar sobre essas coisas, sabe? Então, achei um pouco complexo e um pouco difícil de defender um pouco nessa parte. Eu acho que o tema teria sido melhor se ele falasse sobre a democratização do acesso à cultura. Ou algo do tipo, assim, porque a cultura, ela tá incluída no nosso dia a dia, né? A cultura é música, é literatura, é dança, é arte, é tudo, sabe? Ela tá incluída no nosso folclore, no nosso dia a dia. A gente liga a televisão, a gente tem cultura aparecendo em todos os lugares, sabe? Então eu acho que daria também pra falar sobre muito mais coisa. Quando você limita, quando você fala cinema, você fica muito restrito. Tudo bem, o tema é muito vasto. Dá pra falar sobre muita coisa dentro da parte do cinema. Mas vocês não entendem que só quem vai falar muita coisa é quem conhece isso especificamente? Mas tem que conhecer a cinema e cultura. Ok, eu acho incrível o Enem querer trabalhar isso. Mas como é que ele vai querer trabalhar isso se muita gente não tem acesso, sabe? E a gente não tem incentivo de nenhuma das partes do governo, até nossa própria, né? A gente acaba se sentindo meio desestimulado para isso, o que é super ruim, sabe? É a mesma coisa que você pegar e falar sobre sei lá, tá falando de profissões, você pega medicina. Eu não sei nada de medicina. Eu vou me ferrar se cair assim, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que poderia ter sido algo mais compreensível para um coletivo. Bom, a minha redação especificamente, ela foi uma redação que eu tentei traçar um paralelo socioeconômico. E ok, acho que a maioria também fez isso. Eu não sei se eu fui muito bem, tá, gente? Porque eu tinha tanta coisa pra falar que eu fui... Eu não sei se eu criei um raciocínio muito bem feito, mas eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu quis dizer, mais ou menos. No parágrafo de introdução, eu tentei exemplificar o que eu tava querendo dizer com os anos 70. Que nos anos 70 a gente tinha as pornochanchadas e a gente tinha o cinema novo, que eram dois paralelos. As pornochanchadas eram os sucessos de bilheteria e o cinema novo, que era um cinema de crítica, um cinema de questionamento, sabe, a estética da fome naquela época, enfim. Era um cinema de denúncia, né?
E se você for ver os filmes, eles eram mais experimentais, então eles não dialogavam muito com as massas. Então as massas, elas estavam ali para assistir, por exemplo, as pornochanchadas, entende? Que eram filmes mais rasos, né? Uma comédia e tal, com grande apelo sexual. E pornochanchada tem o seu valor, com certeza. Mas o que eu quis dizer ali é que com uma falta de incentivo à cultura, como era na época, nos anos 70, na época da ditadura militar, a gente não tinha uma população que criticava, uma população que pensava, sabe? Era uma população alienada, uma população que simplesmente aceitava aquilo ali. É claro que depois isso vai se modificando, enfim, mas era mais ou menos o que acontecia na época. Então a grande questão da democratização do acesso ao cinema é que você não dá acesso às massas, né? Elas ficam alienadas. Então, a grande questão, na verdade, é a falta de incentivo, entendeu? E aí, nos próximos parágrafos, eu vou dando uma perspectiva histórica, como assim? Por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu quis falar, por exemplo, que houve Revolução Verde, né, a mecanização do campo, enfim, e o êxodo rural para as cidades, porque as pessoas foram substituídas por máquinas no campo. E isso gerou uma grande concentração populacional, desemprego, aumento dos preços das casas, dos imóveis, dos serviços. E isso fez com que muita gente acabasse sendo marginalizada, porque muita gente não tinha acesso, então criaram-se as favelas, as comunidades, né? Cortiços na época, e isso faz com que gere uma maior violência urbana, que atinge diretamente no setor terciário, no setor de comércio e serviços, né? E isso acaba atingindo, consequentemente, o cinema. E aí foram criados centros de planejamento, né, comercial, como os shoppings, e os cinemas acabaram migrando para lá, o que elitizou a população, que foi para lá, e justamente aumentou os preços e tudo mais e restringiu esse acesso. E aí, no segundo parágrafo, eu quis falar que acabou sendo criada uma monopolização do cinema, né? Por exemplo, como eu já falei em vários vídeos, eu tenho até uma playlist sobre cinema brasileiro. Se quiserem dar uma olhada, eu vou deixar por aí. E o que eu quis dizer é que, por exemplo, a gente tem a Globo Filmes. Globo Filmes é o que faz mais sucesso como filme brasileiro aqui, sabe? A gente tem sempre uma mesma fórmula que dá certo, normalmente sempre os mesmos atores. Gente, pelo amor de Deus, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, isso também restringe o acesso das pessoas que acabam, né, tipo, junto com essa falta de incentivo, as pessoas ficam desestimuladas. Porque quando você tem essa monopolização, é sempre a mesma coisa, você não tem uma variedade. E aí, quando as pessoas elas acabam indo ao cinema, elas não vão pra ver filme brasileiro. Elas vão pra ver o filme estrangeiro, que tá super bem falado, e não o filme brasileiro que ninguém falou muito, entendeu? Então isso é muito triste. E aí, como proposta de intervenção, a minha proposta principal acabou sendo os festivais, mais festivais gratuitos. Porque com o festival gratuito, você chega em lugares onde as salas de cinema não chegam, entendeu? Você chega lá no interior do interior do interior e mais pessoas acabam sendo motivadas e inspiradas pelo cinema. E aí mais pessoas vão trabalhar na área, mais conteúdo vai ter, mais dinheiro o cinema brasileiro vai acabar conseguindo, né? Porque afinal tudo gera em torno disso, infelizmente. E aí o cinema acaba se desenvolvendo. Bom, esse foi o meu texto, né? Que eu acho muito legal a gente entender que essa falta de incentivo, ela tá de todos os lados. E tanto da nossa parte também, né? Tipo assim, por exemplo, a Ancine, que tá passando por um momento de crise absurdo, né? Ela é uma agência reguladora. A Anatel é uma agência reguladora. Todo mundo sabe o que a Anatel faz. Se tiver um problema com a sua operadora telefônica, você chega, fala com a Anatel e dependendo do que acontecer, ela vai analisar o caso e pode multar a sua operadora, por exemplo. A Ancine é uma agência reguladora. Alguém sabe o que a Ancine faz? Ninguém sabe o que a Ancine faz, sabe? Sendo que é mesma coisa que a Anatel, por exemplo. Não a mesma coisa, mas assim, vocês entenderam. Tipo, acaba tendo o mesmo título que a Anatel, sabe? Então, é algo complicado. A gente não tá familiarizado com esse universo,
entendeu? Então, eu acho que esse tema do Enem, mesmo sendo um pouco elitista, tá aí pra afirmar isso, e também é uma forma da gente começar a entender mais sobre o cinema e tudo mais, não só sobre o cinema, mas sobre cultura, e isso faz com que a gente se desenvolva, né? Acaba sendo uma forma de alerta. Tanto até que depois que eu saí do Enem, muita gente mandou mensagem, tava cheio de mensagem, todo mundo falou, eu tinha que ter valorizado o canal do Bernardo Vilela. E é isso. Você está aqui e eu estou dando a minha opinião. Agora eu vou falar mais ou menos para que caminhos você poderia ter ido, tá? Tem muitos caminhos, eu não vou falar todos, mas eu vou dizer algumas coisas que eu poderia ter falado, que eu me arrependi, sabe? Calma aí, vocês vão ver. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre democratização do acesso ao cinema, você fala sobre acessibilidade. E sobre acessibilidade, a gente pode falar sobre a própria acessibilidade mesmo. Como assim, sabe? A gente incluir deficientes visuais, deficientes auditivos, deficientes físicos, pessoas gordas, sabe? A gente não pensa nisso, infelizmente, mas é o que acontece. Essas pessoas quase não têm acesso. E é muito ruim. Alguns cinemas aqui no Rio de Janeiro têm já. Pra deficiente auditivo, pra deficiente visual, se não me engano. Mas sabe, tipo, é muito pouco. Se a gente for comparar, aqui é Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, né? Um grande centro urbano. E se a gente for pegar lá no interior do interior também? Não vai ter. Isso é muito ruim, né? E isso se contrasta não, isso se une à distribuição de salas de cinema. Em São Paulo, se não me engano, é que tem a maior distribuição de sala de cinema. Na Bahia é o menor, sabe? Quando você tem muita sala de cinema, é claro que tem mais chance de você ir ao cinema. Quando você tem menos salas, tem menos chances. Então isso também é muito ruim. As duas coisas que eu achei importantes falar, você pode falar sobre as redes de streaming, que as redes de streaming como Netflix, Amazon Prime e tal, acaba modificando o jeito de se fazer cinema. E quando você modifica o jeito de se fazer cinema, existe um cinema para streaming, outro cinema para outro. Porque streaming você tem ali na mão, na hora, às vezes você tá fazendo outra coisa. Então eles têm que arranjar formas de te prender ali. No cinema não, você tá imerso numa sala e, sabe, você tá naquele mundo, naquele universo. Então acho que pode ser uma forma de falar sobre a democratização é que a gente tem que ter incentivos para acompanhar as mudanças cinematográficas que vão acontecendo no mundo. Eu não sei, eu acho que é algo interessante de se falar, mas tem que ser muito bem trabalhado. E uma coisa que todo mundo falou, que... não sei se todo mundo, mas muita gente falou e eu não falei. E depois eu fiquei tipo, cara, isso é muito real. Que é tipo assim, quando você tem maior acesso ao cinema, mais pessoas têm, acaba diminuindo a pirataria. Então, pô, se você pode ir ao cinema, por que você vai comprar um produto pirata? Sabe? Então, isso eu achei muito legal de se falar, até porque pirataria é crime, né? Então, assim, eu dou umas voltas, mas eu espero que vocês tenham entendido qual é o meu ponto, aonde eu quis chegar nesse vídeo. E agora reflita aí, se você foi bem, se você foi mal, se você pode melhorar. Uma dica que eu tenho é refaça essa redação se você acha que você não foi tão bem. Conta com a ajuda de um professor, de alguém. Se você não foi muito bem, gente, tem o próximo ano, calma. Tá tudo certo, o Enem já passou, não pensa mais nisso, agora relaxa e espera o seu resultado. Se você acha que não foi muito bem, estuda. Se você acabar indo bem, gente, estudar nunca é demais, né? Enfim, um beijo, muito obrigada por tudo. E como eu já falei, e eu já tinha falado sobre esse tema lá no meu canal, no meu Instagram, aliás, meu canal, pai amado, no meu Instagram, me acompanha lá no Instagram, você vai ter as notícias antes, curte, se inscreve, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, manda pro seu amigo que fez o Enem e ficou na dúvida se foi bem, se foi mal. Manda esse vídeo, vai ver. Eu espero que eu tenha dado uma luz pra vocês. Valeu, gente. Um beijo.